português. Presta atenção, Taça chegando agora, vai metendo o dedo no like, compartilhando mais uma bomba dos Estados Unidos contra o Brasil. Os Estados Unidos colocam o Brasil em observação internacional por tráfico humano. Uau, meus queridos, presta atenção. O relatório cita falhas do governo brasileiro no combate ao tráfico de pessoas. A África do Sul também é incluída na lista. O Departamento de Estado dos Estados Unidos incluiu, nesta segunda-feira, dia 29, o Brasil e a África do Sul na lista de observação de tráfico humano. O governo americano citou falhas dos dois países em demonstrar progressos no combate ao problema. A divulgação do relatório anual ocorre em meio ao aumento das tensões entre o governo brasileiro, sul-africano e a administração de Donald Trump. O documento avalia os esforços internacionais contra o trabalho forçado, o tráfico sexual e outras formas de escravidão moderna. Segundo o relatório, Brasil e África do Sul foram transferidos para a lista de vigilância no nível 2, o que significa que precisam mostrar avanços ou poderão sofrer sanções do país norte-americano. Mais sanções poderão se achegar ao Brasil. Presta atenção, hein? O documento reconhece ações de ambos os países, mas aponta falhas nos resultados. No caso do Brasil, o relatório sustenta que o governo iniciou menos investigações e processos que em anos anteriores e que os tribunais registraram menos condenações iniciais por tráfico. Sobre a África do Sul, o documento afirma que esforços significativos incluíram o lançamento da primeira força-tarefa subprovincial que o país realizou e a condenação de mais traficantes. No entanto, o governo identificou menos vítimas, investigou menos casos e iniciou menos processos. Sem apresentar as provas, o governo de Trump acusou a África do Sul de prosseguir sua minoria branca, de perseguir. Lembra disso? Eu tenho falado sempre disso aqui, tá bem? Engraçado, presta atenção, olha pra mim, que a matéria do portal Metrópolis diz que o Trump não apresentou provas. Mas vocês se lembram que o Trump chamou o presidente da África do Sul do mesmo jeito que chamou o Lula. Vamos lá, vamos bater um papinho? Vamos sentar lá comigo? E lá ele colocou um vídeo onde sustenta tudo isso que o Donald Trump vem acusando a África do Sul, daquilo que foi chamado de uma espécie de genocídio branco, tá bem? Onde o Trump exibiu vídeos com pessoas negras exigindo ou pregando a morte de pessoas brancas. Ele também anunciou um programa de refúgio para o país sul-africano, olha só, ele também anunciou um programa de refúgio para sul-africanos brancos e aplicou tarifas pesadas ao país. O tráfico humano é um crime horrível e devastador que também enriquece organizações criminosas transnacionais e regimes imorais e anti-americanos. Foi o que disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em comunicado, sem detalhar a situação de cada país. Presta atenção, meus queridos. Foram identificados esforços, mas não o suficiente. E os Estados Unidos colocaram o Brasil em uma observação internacional para tráfico humano. Mão de obra escrava, né, que é o tal da mão de obra escrava moderna, e também o tráfico de homens e mulheres, né, para serem escravizadas sexualmente. Olha só, e o que acontece? O Brasil poderá sofrer
mais sanções dos Estados Unidos da América. E eu fico imaginando um país que coloca o Brasil sanções de 50%, que exige, Trump exigiu, acabe com a caça às bruxas contra o Jair Bolsonaro. Não acabaram com o caça às bruxas a Bolsonaro. Não acabaram com a perseguição aos inimigos políticos ou aos aliados de Jair Messias Bolsonaro. Não acabaram com isso. E Donald Trump cumprimentou o Lula. Ô, gente, pelo amor de Deus, gente, eu não consigo olhar para a cara do Lula comemorando isso. Vocês me desculpem. Fábio, você não quer o melhor para o Brasil? Você não quer que eles entrem num acordo, que acabem essas sanções? Quero! Claro que eu quero o melhor para o meu país, mas eu não tenho culpa. Eu não votei em Lula. Eu não fui lá e digitei 13. Não, eu não fiz isso. Essa culpa eu não carrego. Esta culpa eu não carrego. E aí o que acontece, meus queridos? Eu fico pensando como o PT, ministros de Lula, o próprio Lula, a Janja, meus queridos, eles estão comemorando porque o Trump chamou eles para sentar, ou chamou o presidente para sentar. Dei um abraço no Lula, parece ser um cara legal. Olha que palhaçada, gente. Parece que, cara, como pode, gente? Vocês me desculpem que eu vou falar, com toda a minha ignorância, minha inexperiência, sentadinho aqui no meu trono, né, no meu estúdio pequeno, mas eu já consigo entender a bomba que vem. Como é que pessoas ao lado de Lula não entenderam que o Trump só quer fritar o rim do Lula? Como não entenderam até agora que o Donald Trump quer fritar o rim do Lula? Como não entenderam isso até agora? E para piorar a situação, o Lula disse que vai levar um canhão. Desculpa, a gente fala sério, mas a gente também brinca, né? Ele disse que vai levar um canhão e vai começar uma guerra contra Donald Trump. Fábio, quem é o canhão? A Janja. Exatamente, diz ele que vai levar a Janja para o encontro com Donald Trump. Olha que palhaçada, né? O homem não faz nada sem a mulher do lado, né? Mas, meus queridos, cada um tem o marido que merece, né? Ou a esposa que merece. Aí eu fico imaginando como é que a turma da esquerda consegue comemorar o Trump convidando o Lula para se assentar com ele. Eu fico pensando como é que esses malucos conseguem comemorar. E olha aí, mais uma bomba do Trump contra o Lula. Mais uma bomba. Você imagina o Trump agora chamando o Lula para conversar? E aí começa a mostrar pessoas presas no 8 de janeiro. Sabe esses prints, igual que a gente tira aqui? Por exemplo, dessa semana, Moraes mandou a Débora do Batom, a Débora Rodrigues, né, do Santos, a começar a cumprir pena. Aí você imagina, numa situação dessa, o Trump pegando essas matérias, entendeu? Ó, esse aqui escreveu Mané, 14 anos de prisão. Esse daqui falou isso, falou aquilo, ficou 4 anos preso. Daniel Silveira acabou de sair agora da prisão. Ficou 4 anos preso. Olha aquele outro, olha aquele outro. E agora o Trump tem mais um relatório contra o Brasil. E a investigação? E a investigação lá que o Trump está mandou iniciar, deu ordem para iniciar a investigação na área comercial, a relação entre Brasil e Estados Unidos. Olha só, meus queridos, que vai de tudo, vai de produtos pirata, vai de os camelôs na 25 de março, inclui tudo. Uma bagaceira gigante contra o Brasil. E agora, mais uma bomba, a questão aí do tráfico humano. O que é isso, Fábio? Pessoas enviam mulheres, até homens, né, para o tráfico sexual, né, para serem escravizadas lá nos Estados Unidos. E o Trump,
O governo Trump reconhece até, mas diz que reconhece que foram tomadas algumas ações, mas que isso não é o suficiente, que isto não é suficiente e o Brasil pode sofrer novas sanções dos Estados Unidos da América. Outro país também que foi incluído é a África do Sul. A gente já havia falado sobre isso, mas o nosso foco é aqui no nosso Brasil. E pelo que eu vi ali, parece que a África está até melhor do que o Brasil nesses assuntos aí, tá bem? Mas, meus queridos, o que acontece? As bombas de Donald Trump contra o Brasil não pararam e vão continuar se chegando. Eu fico imaginando o encontro de Trump com Lula. Esses vagabundos da esquerda que até então ficavam odiando o Trump, o Lula com aquela carinha de bunda, dando risada. Eu acho que pintou um clima, rolou uma química. Chega lá e dá um beijo na boca do Lourão, então. Conversa fiada, rapaz. Eu acho que rolou um clima. Ô, gente, se vocês viram, né? Eu nem faço questão de trazer aqui no canal, mas chega a dar uma ânsia em ver o Lula comemorando porque o Trump chamou o cara para conversar. Gente, pelo amor de Deus, olha, vocês me desculpem, tá bem? Vocês me desculpem o que eu vou falar, mas, cara, você vê um cara barbudo quase se mijando porque o Trump chamou ele para conversar, tá bem? Você me desculpa, tá bom? Olha que eu gosto do Trump, hein? Olha que eu gosto do Trump, mas eu vou falar um negócio pra você, tá? Aí muitos comemorando aquilo que parecia impossível. Vai lá, meu amor, por que não marcou esta reunião para hoje, por exemplo? Não era na semana que vem que o Trump queria conversar? Por que não marcou para segunda, para terça-feira? Vai lá, meu amor, senta no colinho do Trump. E olha a bomba que o Trump tem aí, ó. Brasil acabou de entrar em uma lista de observação internacional por tráfico humano. E com as consequências, poderemos receber mais sanções dos Estados Unidos da América. Ai, 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 meus queridos. Enquanto isso, aqui no nosso Brasil, a gente continua lutando pela anistia. Inclusive, pegar o gancho aqui para te convidar para a próxima terça-feira, de hoje a 7 dias. A direita estará em Brasília realizando uma manifestação, uma caminhada pela anistia. E os artistas, Fábio? Quem serão os artistas? Serão os parentes, os familiares aí das vítimas do 8 do 1, dos presos, dos encarcerados do 8 do 1, dos processados, tá bem? E esse canal estará presente, convido você a estar comigo, nos acompanhando. É uma verdadeira luta, uma verdadeira guerra, e esse que aí está, ele tem encabeçado, ele tem comprado a guerra. Muita gente criticando o Eduardo, muita gente indo pra cima do Eduardo, mas cá entre nós, eu tenho certeza que o trabalho de Eduardo, se não tivesse a bênção do Bolsonaro, ele já teria parado. Porque eu vou falar um negócio aqui pra você. Por mais que o Bolsonaro esteja incomunicável, mas nós tivemos a ida de alguém que visitou o Bolsonaro, depois foi para os Estados Unidos da América, tá? Nós já estaremos sabendo que houve aí uma repreensão do Bolsonaro, enfim. Na verdade é esse centrão maldito, tá? Esse centrão que é um câncer pro nosso país, que vem espalhando essas notícias, jogando o nome agora do Eduardo para todo lado, né? Tem gente dizendo até que o Eduardo tá criando constrangimento pra direita. Ah, meu amor, tudo que a direita faz é constrangedor para o sistema. Tudo, exatamente tudo. Pra você que tá ligado aqui comigo, pessoal, tem o Pix aqui, dá uma moral pra gente, né? O Pix ficou fora do ar aí, mas já voltou. Então ajude, celebre, colabore aqui com a Borda Notícias. Chegou até aqui, comente 15. Eduardo Bolsonaro usa a carta de Trump para criticar a dosimetria. Deputado diz que acusações contra Bolsonaro motivam a atenção dos Estados Unidos ao Brasil e reforça que apenas a anistia ampla, geral e irrestrita pode encerrar o processo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele compartilhou em sua conta no X, o antigo Twitter, nesta segunda-feira,
que as acusações contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, podem ser o principal motivo da atenção dos Estados Unidos ao Brasil. Também declarou que a dosimetria não resolveria o que chamou de perseguição, mas que a anistia poderia encerrar o caso. Eduardo compartilhou a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, Trump cita as acusações a Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. Na carta datada de 9 de julho de 25, quando foram anunciadas as sanções impostas sobre os produtos brasileiros de 50%, Trump afirmou que Bolsonaro foi um líder altamente respeitado no mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos. Também classificou como uma vergonha internacional as acusações contra o ex-presidente. Comparou o julgamento de Bolsonaro no STF com um caça às bruxas e pediu a interrupção imediata da ação judicial. Eu separei aqui, né, um print da postagem, tá aqui, meus queridos, tá bem? Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Olha que legal, deu para encaixar perfeitamente aqui. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado no mundo todo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. É o que disse aí o presidente Donald Trump ao presidente, não o meu, mas o de vocês, o de alguém aí que, né, de vez em quando aparecem os petistas aí. Ai, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Olha, a gente continua lutando, continuamos acreditando que o caminho é o PL da anistia, inclusive o que foi aprovado é anistia, nada de dosimetria, nada de urgência do PL da dosimetria foi aprovado. O que foi aprovado mesmo é o PL da anistia. Eu vou dar sequência ao nosso programa, a gente vai falar um pouco de Alexandre de Moraes, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar aí sobre o PL da anistia. Moraes pressionava representantes de Big Techs no Brasil, diz Eduardo Talhaferro. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral TSE, Eduardo Talhaferro, confirmou que o magistrado pressionava representantes das plataformas de redes sociais para tentar censurar a direita. A denúncia ocorreu em entrevista ao programa Faroeste Brasileira, realizada nesta segunda-feira, dia 29. Existia um mutirão de perseguição à direita, afirmou Tagliaferro, em várias pessoas do grupo de Moraes que ficavam o tempo inteiro olhando redes sociais ou recebendo informações em um grupo do próprio Supremo Tribunal Federal. O ex-assessor afirmou também que não havia pessoas de direita nessa equipe de Moraes. O ministro do STF teria também pressionado representantes de Big Techs ligadas às redes sociais, como Meta, Telegram e outras. Segundo o Eduardo Talhaferro, existiam constantes reuniões onde o pessoal das plataformas iam ao Tribunal Superior Eleitoral e ali discutíamos algumas pautas, principalmente com relação às políticas de privacidade das plataformas. Interpelado pelo advogado André Marsiglia, Talhaferro afirmou que enviou ofícios aos representantes para que agissem rápido ao pedido do próprio Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Presta atenção, a matéria tem sequência aqui da Oeste. Essa pressão era grande, inclusive com multas pesadas. Os valores variavam de 100 a 150 mil por hora, depois de 2 horas sem derrubar os conteúdos. Talhaferro ainda explicou que existia uma cobrança
para que os algoritmos atuassem automaticamente para apagar postagens que fizessem denúncia à esquerda. Postagens de um público de direita que falariam da esquerda ou de Lula. Exemplificou citando conteúdos que deveriam ser derrubados. A subcomissão especial sobre a subcomissão especial sobre o combate à censura ouviu Eduardo Taliaferro na quarta-feira, dia 24. O ex-assessor prestou depoimento pela terceira vez, atendendo a um requerimento do deputado Gustavo Gaye, do PL do estado de Goiás. Tem um vídeo aqui do Eduardo, quero destacar para você, acompanhando o A Bordo Notícias. Presta atenção aqui no que o Eduardo Taliaferro está denunciando, tá bem, em relação a esse assunto. Presta atenção, olha o que está escrito aí, ó. Existiu forte perseguição à direita. Taliaferro falando sobre a atuação de Moraes nas eleições. O corte é do próprio Gustavo Gaye e eu quero destacar para você ligado aqui no A Bordo. Tá aqui comigo, comenta agora, 22. É isso mesmo, quem quer o Bolsonaro livre, quem quer a saúde de Bolsonaro, que passou mal na noite desta segunda-feira. A família até cogitou levá-lo ao hospital, mas o médico passou, né, a noite com o Bolsonaro, tá bem? Presta atenção na situação, meus queridos. O vídeo tá na tela, então quem quer o Bolsonaro livre, quem quer Bolsonaro bem, comenta 22. E você pode colocar na sequência Bolsonaro livre, Bolsonaro 2026, você pode colocar na sequência também saúde, presidente, saúde Bolsonaro. Eu acredito sim que a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ser o presidente da República é diante de um trabalho honesto, justo e não dessa farra que foi cometida dentro do Tribunal Superior Eleitoral na pessoa de Alexandre de Moraes. Eu nunca falei em fraude de urnas e volto a afirmar, aos meus olhos, pelo que eu vi, não existiu fraude de urna. Existiu sim uma forte perseguição à direita. Eu nunca recebi nada de esquerda. E mais uma vez, como fiz na CCJ, como fiz no Senado, como já fiz outros programas de televisão, eu desafio aqui o Alexandre de Moraes a mostrar qualquer coisa dentro dos processos do 8 de janeiro, dentro do processo das fake news, das milícias digitais, dentro do trabalho feito da Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação, sequer um de direita, esquerda, que foi perseguido, que teve perfis derrubados, que foi preso, que foi torturado, que foi condenado. Sequer um. Não precisa mais que isso. Não existe. Não existe. Então, de fato, o que Alexandre de Moraes fez foi manipular de uma forma marqueteira, vamos falar assim, as eleições, e resultou no que a gente viu. Luiz Inácio Lula da Silva, não tenho nada contra ele, como presidente. Eu acredito que se de fato o trabalho fosse correto, nós hoje teríamos uma nação totalmente diferente. Para você ligado na programação do A Bordo Notícias, esse é Eduardo Taliaferro, meus queridos. Não tenho nada contra o presidente Lula, ele encerrou esse vídeo. Só para constar, meus queridos, Eduardo Taliaferro não é alguém de direita, tá bem? É alguém que trabalhou com Alexandre de Moraes, tá? É alguém aí que de uma certa forma está colaborando, tá? E denunciando aí as atitudes do ministro Alexandre de Moraes e a perseguição contra a direita durante o período eleitoral aí em 2022, tá bem? Eu até acredito, né, penso eu que nós teremos aí um período eleitoral em 26 muito mais tranquilo por parte da Suprema Corte, uma vez que quem será o presidente aí da Suprema Corte será o ministro Cássio Nunes e também o André Mendonça, e eles, né, quem vão pilotar e comandar a eleição em 2026. Agora, essa eleição com a composição do Tribunal Superior Eleitoral, comandada por Alexandre de Moraes, e todo esse enfrentamento, não a desinformação, enfrentamento não aí mas sim contra a direita. O enfrentamento contra a direita foi o que aconteceu no nosso país, tá bem? Você não perde por esperar.
espero eu também que tenhamos uma eleição mais pacífica, uma eleição dentro daquilo que pede aí as nossas leis. Tranquilo? 11 952 75 3898 para você dar uma força no canal, vai deixando seu comentário, vai ajudando aqui o Abordo Notícias. Tem outra notícia também muito legal aqui para você que sintoniza o Abordo, onde você estiver. Mais um reforço. Presta atenção, meus queridos. Ele, Elon Musk, entrou na guerra de novo contra Alexandre de Moraes. E direto aí do corte do Jornal da Oeste, eu quero destacar para você as falas do Dr. Faria, o advogado aí do nosso querido Daniel Silveira, contando que o Elon Musk ainda continua na luta contra Alexandrão de Moraes. Uma equipe lá em Washington que está trabalhando tão somente para poder agilizar essas agendas. Eu quero também falar que no caso da Flávia Magalhães, a equipe de advogados do Elon Musk está trabalhando em medidas para defender os direitos da Flávia em face do senhor Alexandre de Moraes. Então, notícia primeira mão aí para vocês, o caso da Flávia é um caso icônico, então, e houve também violação aos direitos humanos, que ela não pode nem pisar no Brasil. Então, o Elon Musk já havia prometido lá atrás que iria ajudar quem fosse perseguido por liberdade de expressão, por violar a liberdade de expressão, e ele foi realmente, ele cumpriu a palavra, e no caso da Flávia, está sendo feito. Tem uma equipe lá em Washington que está trabalhando tão somente para poder agilizar essas agendas. Eu quero também falar... Muito bem, então, ele falando aí sobre o Elon Musk, que vai continuar na guerra, lutando por liberdade de expressão, meus queridos. Eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Nós temos a situação dessa brasileira, que ela é uma cidadã americana. Isso daqui chegou com tudo lá no governo americano, tá bem? É inacreditável algumas atitudes aí de Alexandre de Moraes, algumas atitudes que acontecem aqui no nosso Brasil. Quando você conta isso para um americano, ele não consegue entender. Ele não consegue entender, por exemplo, até nós brasileiros não conseguimos entender quando o Alexandre de Moraes atua contra uma empresa americana. Uma empresa de mídia americana. Você conhece o Alan dos Santos e também a Timeline, né? Junto com o Lacombe, né? Então, o que acontece? Se você entrar no perfil deles do YouTube, eles são uma empresa americana. Qual a origem do canal? Está lá, Estados Unidos. Eles têm uma estrutura de estúdio muito grande. É uma companhia de mídia lá dos Estados Unidos. Embora são brasileiros, mas é uma companhia de mídia que gera um programa para o YouTube. E num desses programas, Alan dos Santos fez um comentário. O Alexandre de Moraes não gostou. Ele aplicou uma multa de R$50 mil à empresa Timeline. Ora bolas, se eu saio do Brasil, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou atuando, operando diretamente nos Estados Unidos, vocês acham justo? Eu vou aos Estados Unidos, abro uma empresa de comunicação, uma empresa de mídia, recebo um convidado ou alguém que integra o time, e aí o Alexandre de Moraes multa essa empresa americana. Você olha, são brasileiros apresentando o programa, mas você entra no canal do YouTube deles, eles estão nos Estados Unidos. Mas os brasileiros assistem. Problema dos brasileiros. Mas não tem não, meu amor. É uma empresa americana. É uma empresa constituída, né, uma companhia dentro dos Estados Unidos da América. Eles estão na América. Então, ninguém consegue entender, por exemplo, quando o Alexandre de Moraes vai lá e decreta a prisão e a remoção de uma cidadã americana. Mas ela é brasileira. Sim, mas ela é americana, tuitando direto dos Estados Unidos,
Não sei há quanto tempo ela está lá, mas eu sei que tem pessoas que estão nos Estados Unidos da América muito antes de se criarem redes sociais. Então a pessoa, por um acaso, foi lá, criou um perfil. Estou eu. Imagine a situação. Sou um cidadão brasileiro, mas também me tornei um cidadão americano. Estou nos Estados Unidos há 30 anos. Aí eu abro uma conta no Twitter. O meu Twitter é americano. Eu abro uma conta no YouTube e começo a fazer vídeos. Eu estou em solo americano gravando vídeos. Eu estou falando direto dos Estados Unidos. E americano não consegue entender isso. E, principalmente, Donald Trump, Marco Rubio, o advogado da Trump Media, disse algo muito interessante. Se você está em solo americano fazendo postagens, você já está automaticamente coberto pela primeira emenda dos Estados Unidos. E é inaceitável que alguém exclua ou peça remoção de conteúdo quando alguém gera esse conteúdo direto dos Estados Unidos. Por exemplo, eles até usaram o Cuba como exemplo. Imagina um cubano que vai para os Estados Unidos e de lá ele começa a fazer as denúncias. Ele começa a fazer aí as denúncias e de lá o governo começa a excluir as postagens dele. Não existe isso. Não existe isso. A pessoa vai para os Estados Unidos e de lá começa a denunciar Moraes. Começa a sentar a madeira. Alexandre de Moraes não pode excluir essas publicações. Elas foram feitas dentro dos Estados Unidos. Elas estão respaldadas pela primeira emenda. Porque aí seria fácil. Sai alguém do Brasil, se sente perseguido e lá nos Estados Unidos quer fazer publicações e denunciar, mostrar o que está acontecendo. Os Estados Unidos não aceitam que essas publicações sejam encerradas, que essa pessoa seja silenciada. Entendeu? Então é nisso, meus queridos, que o bicho pega. É nisso que o bicho pega. Descarado, advogado da Rumble critica Alexandre de Moraes. Martim De Luca, que também é advogado da Trump Media, se irritou com a notificação por edital ordenado por Moraes a Eduardo Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bem? Eu vou até jogar essa matéria, porque eu vou falar, tá bem, a respeito desse assunto, tá? Então eu vou jogar esse assunto um pouquinho mais pra frente, pra gente comentar esse assunto aqui quando eu for falar aí sobre essa intimação aí por edital, beleza? Presta atenção, meus queridos. Para você se achegando agora, jurista analisa a posição da Folha contra excessos do STF. Agora que Bolsonaro já foi condenado, jornal quer que o Supremo pare de agir na ilegalidade. Agora, Folha de São Paulo, presta atenção na matéria completa que eu vou trazer aqui da Oeste. O procurador de Justiça e professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, criticou o editorial publicado pela Folha de São Paulo, que defendeu a necessidade de autocontenção do Supremo Tribunal Federal, STF, depois da condenação de Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, Monteiro questionou os termos empregados pelo jornal. Em direito não existem medidas heterodoxas versus heterodoxas, ou heterodoxas versus ortodoxas. Os termos corretos são medidas ilegais versus medidas legais. Foi o que escreveu nesse domingo. Ele também reprovou o uso da palavra excessos para se referir à decisão do tribunal. Excessos quando provenientes de autoridades de qualquer dos poderes da República são chamados pela lei brasileira por outro nome: abuso de autoridade.
O editorial da Folha de São Paulo, publicado no último sábado, argumentou que depois da mudança na presidência do STF, a corte deveria abandonar o ativismo heterodoxiais e excessos e retornar à normalidade de procedimentos. O texto lembrou que nos últimos anos o tribunal assumiu funções da Procuradoria-Geral da República e também interferiu em atribuições do Legislativo, como ao modificar o Marco Civil da internet. Monteiro rebateu o argumento e associou o posicionamento do jornal ao momento político. Em outras palavras, agora que Bolsonaro já foi condenado, a Folha quer que o Supremo pare de agir na ilegalidade. Mas só agora, viu? Antes estava liberado o uso e o abuso do poder, é o que questionou o jurista. Segundo ele, a postura da publicação reflete a interesses de setores específicos. A Folha de São Paulo representa o pensamento de uma parcela significativa da elite social, política e econômica do país. Tem gente que ainda não entende por que o Brasil é uma república de bananas. Vamos lá. A Folha de São Paulo publicou um editorial no sábado dizendo que agora que já condenaram Bolsonaro, agora que trocaram a presidência do tribunal, tá na hora do STF voltar para casinha. Cara, mas que loucura! Para condenar Bolsonaro pode haver excessos que o jurista chama de abuso de poder. Para condenar Bolsonaro, o STF pode assumir outras funções que não são de suas competências. Olha isso, meus queridos. E a Folha de São Paulo, né, fazendo uma crítica ao STF, arrumou, foi um baita problema e não dá para entender. Não dá para entender, meus queridos. E olha que eu vou falar um negócio para você. A gente até, de uma certa forma, imagina, né? Que, pô, já condenaram o Bolsonaro, tá na hora da Suprema Corte voltar para casinha. Mas não é assim, meus queridos. Não é assim. Já era para a Suprema Corte ter voltado para casinha há muitos anos atrás. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Deixar de exercer atribuições políticas, como diz o Barroso. Barroso disse isso, que o STF assume atribuições políticas, que é um tribunal político. Um tribunal político que persegue, que derrota o bolsonarismo, né, Barroso? Segundo o Barroso, ele se arrependeu de ter falado isso, inventou um tanto de desculpa na justificativa dele, porque o barulho, porque tinha protesto, porque tinha isso, porque tinha aquilo, gente gritando e não sei o quê. E segundo o Barroso, aquilo nem saiu direito, diz ele que através de tratamento de áudio filtraram e limparam a bagunça que estava tendo, porque ele estava gritando: derrotamos isso, derrotamos o bolsonarismo. Segundo ele, com os gritos, com tudo que estava acontecendo, a voz dele nem saiu direito, que fizeram um tratamento no áudio. Pra cima de mim, Barroso. Pra cima de mim, Barroso. Barroso, não mete essa, Barroso. Eu trabalho com isso, tá? Não vem pra cima de mim com essa. Eu trabalho com isso. Tá bem? Não mete essa pra cima de mim. Tá bem? Pra cima de mim não, neném. Pra cima de mim não. Tá? Não vem com essa pra cima de mim não. Pra você ligado no Abordo Notícias, onde você estiver aqui no programa, sejam bem-vindos, meus queridos. Eu tô vendo algumas pessoas muito ansiosos, tá bem? Muito ansiosos sobre a anistia. E o bicho tem que pegar fogo. Mesmo. Vocês têm que ficar ansiosos. Se houver manifestações que você consiga participar, você tem que ir. Nós temos que nos manifestar nos chats, nas lives. Nós temos que nos manifestar aí nas redes sociais, porque nós precisamos dessa anistia.
O Tarcísio de Freitas, ele teve na casa do Bolsonaro no dia de ontem, passou a tarde com o Bolsonaro, almoçou com o Bolsonaro, e na saída ele falou exatamente sobre isso. E eu vou trazer para você que está ligado aqui comigo. Presta atenção aí na fala, tanto do Tarcísio quanto do Flávio Bolsonaro, direto ali do condomínio solar de Brasília, em frente aí ao condomínio onde o Bolsonaro vive. Mas eu acredito sim, é um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenado. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida, não há uma convergência nesse tema, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião, eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. A proposta do Paulinho da Força, dosimetria, satisfaz o presidente? Vocês discutiram essa alternativa? Não nos satisfaz. Não satisfaz? Não satisfaz, porque a gente está tratando de coisas, de pessoas que estão respondendo por crimes que não cometeram. Todo mundo sabe disso, até no Supremo sabem disso. Então, essa história já foi longe demais. Então você não pode falar em redução de penas de 2 crimes quando tem pessoas que estão presas por organização criminosa armada, gente que nunca usou arma de fogo, depredação de patrimônio público de pessoas que nem estavam em Brasília. Quer dizer, é uma grande injustiça, e que não é reduzindo as penas que você vai recompor isso e mais. Muito bem, meus queridos, as pessoas têm cobrado, né? O que foi aprovado na Câmara foi a urgência do PL da anistia. Não é PL da dosimetria. Até porque dosimetria é competência do Poder Judiciário. É os juízes que têm que determinar se a pena é de 2 anos ou se é de 20 anos. São os juízes. Isso não é competência do Congresso Nacional. Então, o que foi... Tá bem? O que foi aprovado é a urgência do PL da anistia. Beleza? Presta atenção no que eu vou trazer agora para você. O vídeo eu até veiculei aqui no canal, mas vou trazer novamente. Somente a anistia pacificará o país, é o que diz Eduardo Bolsonaro. Ele tem sido contundente em cima disso. Tem gente dizendo que ele tá melando acordo. Ele falou, que bosta de acordo é essa? Ou é esse? Que porcaria de acordo é esse? Eu já falei pra vocês aqui da história do acordo de cavaleiros, né? Pois é, meus queridos, tem muita coisa que acontece em Brasília que não tem solução porque existem acordos de cavaleiros. Que porcaria é essa, né? Pois é, acordos de cavaleiros que sobrepõem, acima de tudo, a vontade popular e principalmente os direitos das pessoas. Vamos aqui então ao vídeo do nosso querido Eduardo Bolsonaro botando para quebrar. Sem dosimetria, é anistia ampla, geral e restrita. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho da Força com essa tal dosimetria e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e certamente passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país e também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não.
destaque não, só anistia no texto base, sim. Esse é o Eduardo Bolsonaro votando para quebrar, meus queridos, aqui no nosso programa. Esse negócio de PL da dosimetria, isso nem existe, não é? Isso não existe. Quem quer o Bolsonaro livre, quem tá preocupado com o Bolsonaro, comenta aí 45, vai deixando seu like, vai levando para frente o nosso programa, ajudando também o Aborda Notícias com um Pix de qualquer valor, meus queridos. O Eduardo Bolsonaro bem explicou, né? Mas eu quero comentar novamente. Tem deputado achando que vai aprovar o PL da dosimetria e depois eles vão conseguir encaixar destaques. Ou seja, adicionar, né? É PL da dosimetria, mas vamos colocar aqui uma emenda, vamos colocar aqui um destaque. Bolsonaro e todos condenados pelos atos do 8 de janeiro estão livres a partir desse momento. Eles estão sonhando com isso. E o que o Eduardo alerta é: não temos votos para aprovar destaques. Então não insista em aprovar dosimetria e depois tentar fazer gambiarra, que não vai dar certo, vai dar merda pra caramba. E eu vou falar uma coisa aqui pra você, tá bem? Esse Brasil precisa deixar o povo decidir. Esse Brasil precisa deixar o Bolsonaro livre, deixar o Bolsonaro se candidatar. Aquela condenação do Alexandre de Moraes lá no Tribunal Superior Eleitoral, já falei aqui algumas vezes, já trouxe aqui até algumas teses jurídicas. Aquilo é fraco, aquilo cai com facilidade. Aquilo cai com facilidade, tá bem? Aquilo é fraquíssimo e pode vir ao chão. O próprio Cássio Nunes pode dar uma liminar pro Bolsonaro disputar a eleição. Olha só, entendeu? E depois de eleito, meu filho, aí a conversa é outra. Beleza? Para você ligado no Aborda Notícias, onde você estiver nos acompanhando, ligado, curtindo, tá gostando do programa de hoje? Quem tá gostando do programa de hoje, comenta. Tá gostando também aqui da elegância do gordinho? Pois é, tomei banho, né? Pra fazer o programa de hoje. Beleza? Para você ligado aqui comigo, presta atenção, meus queridos. Vamos adiante aqui. Olha só, na tela. STF pede cooperação da Justiça dos Estados Unidos para notificar Paulo Figueiredo. Agora! Descobriram que ele é um cidadão, né? Que vive nos Estados Unidos há mais de 10 anos, tem endereço fixo, mora na mesma casa há mais de 10 anos. Somente agora? Pois é, meus queridos. Uma vez notificaram ele, né? Intimaram ele por edital, né? STF pede cooperação da Justiça dos Estados Unidos para notificar Paulo Figueiredo. O ministro pediu, por carta rogatória, a cooperação da Justiça dos Estados Unidos para notificar o blogueiro Paulo Figueiredo, denunciado pela PGR. Agora, o STF fez da maneira correta. Essa é a única maneira que você tem para poder notificar alguém que está em outro país, tá? É desse jeito mesmo, tá bem? Usando aí a tal da carta rogatória. Essa carta rogatória, na verdade, ela vale até dentro do país, se eu não estou enganado, né? Você, por exemplo, vive em outro estado e você vai receber uma carta, aliás, a Polícia Civil, né? A comarca vai receber aí uma carta rogatória para te localizar e te intimar. É isso, é a mesma coisa lá. O Eduardo Talhaferro vai explicar um pouquinho mais, porque o Paulo Figueiredo, o Alexandre de Moraes tomou essa atitude, mas contra o Eduardo Bolsonaro não foi bem assim, tá? E o Eduardo Talhaferro vai te explicar isso. Vou trazer aquela reação também do advogado de Donald Trump, que foi para cima do Moraes por conta dessa atitude de Alexandre de Moraes de intimar o Eduardo Bolsonaro aí através de edital. Presta atenção. Bom, pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma irregularidade de Alexandre de Moraes. Vamos ver. Ele manda me citar por edital. Ele me citou em um endereço, não me localizou e imediatamente recorreu ao citação por edital. Lembrando que a citação por edital só pode ser feita
depois de ter esgotado todas as tentativas e recursos possíveis para tentar localizar a pessoa a qual ele quer citar. Ele sabe que eu estou na Itália, ele sabe a forma que deve me citar. Dentro dos próprios autos, ele tem lá o endereço do escritório do meu advogado, lembrando que sempre foi colocado como meu endereço o escritório do meu advogado, e ele sequer respeitou a regra, mandou me citar por edital, assim como fez agora com Eduardo Bolsonaro. Será que ele não conhece direito? Até quando ele vai continuar desrespeitando o rito, desrespeitando as regras? Até quando nós brasileiros vamos suportar essas coisas que faz Alexandre de Moraes, o erro, a malícia, a maldade? Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Esse é Eduardo Taliaferro, meus queridos, direto da Itália, ele que está lá, refugiado, né, fugindo aí das garras de Alexandre de Moraes e fazendo as denúncias contra Moraes e também contra todo o sistema que impera aqui no nosso Brasil. Agora, eita, o que deu aqui? Vou trazer aquela informação complementar aqui. Descarado, é o que diz aí o advogado da Rumble, que criticou Alexandre de Moraes. Martim de Lucas se irritou com a notificação por edital por Moraes a Eduardo Bolsonaro. Ele é representante da Trump Media e da Rumble no Brasil e usou suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 29, para criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Moraes, agora vice-presidente da Suprema Corte, deu 15 dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo apresentem suas defesas diante da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, os acusando de coação. O magistrado ordenou que Eduardo fosse notificado através de edital e Figueiredo por carta rogatória. Ambos residem atualmente nos Estados Unidos da América. Moraes disse que parlamentar vem dificultando a notificação judicial. Como assim, meu? Alexandre de Moraes está reclamando que Eduardo Bolsonaro está se esquivando do processo criminal que Moraes abriu contra ele por discurso em solo americano, incrivelmente descarado, vindo de um homem que vem se esquivando do serviço, no caso da Rumble contra ele na Flórida, há 7 meses, disse o advogado. Em seguida, Martim de Lucas disse que Moraes pressiona o Superior Tribunal de Justiça para que não processe o pedido de citação dos Estados Unidos. Até hoje, Moraes continua se esquivando da citação. A mais recente é a que ele está pressionando o STJ, o Tribunal Brasileiro, que deveria autorizar a citação de Moraes para não processar o pedido de citação dos Estados Unidos da América. Ele reclama, né, que o Eduardo está dificultando. Você sabe que ele pressiona, né, o Tribunal de Justiça para não notificá-lo, né? Você sabia disso, né? Exatamente é o que vem acontecendo, meus queridos. A gente vai dando sequência aqui, ainda tem alguns assuntos para a gente tratar no nosso programa. Eu vou pedir encarecidamente para você, se possível for, dê uma moral pra gente aqui, ajudando o nosso programa, colaborando com o Abordo Notícias. Já já eu vou falar aí da soltura do Daniel Silveira. A Valdinete Mafra mandou 15 conto aí no gordinho. Valeu, obrigado pelo Pix, meu amor, Deus abençoe sua vida, muitíssimo obrigado, tá bem? Abraço também para o José Barbosa Correia, me ajuda sempre aqui, valeu, queridão, Deus abençoe, muitíssimo obrigado pela moral e também pela colaboração no Abordo Notícias. Se você quer ser uma dessas pessoas que ajuda o nosso programa diariamente, constantemente, faça você o mesmo, tem um Pix na tela aí, para você ajudar, para você abençoar aqui o nosso canal. 11 95 275
3898. Abençoe a bordo, abençoe este canal. Dê uma força, pelo amor de Deus. Ajuda! Presta atenção. Moraes libera Daniel Silveira ao regime aberto, mas impõe condições. Tem uma cama de gato aí. Tem uma pegadinha. Vou trazer ele, o nosso querido deputado federal Gustavo Gayer, botando pra quebrar sobre esse assunto no A Bordo Notícias. Rodou! Que notícia maravilhosa, há muitos anos a gente está esperando por isso, mas aconteceu. Agora Daniel Silveira poderá dormir na sua casa. Moraes, Alexandre de Moraes, na sua grandiosidade, na sua benevolência e generosidade, concedeu a Daniel Silveira a possibilidade de fazer o regime semiaberto. Mas todas as vezes que o Moraes faz alguma coisa boa, tem muita coisa ruim por trás. Vamos entender qual que era a pouca. Vamos lá. A matéria que saiu agora é essa aqui, ó. Moraes concede a Silveira progressão para o regime aberto. O ministro do STF acolheu o parecer favorável da PGR pelo benefício. Mas só tem um problema. Daniel Silveira já deveria ter recebido esse benefício em dezembro do ano passado. Mas não, para Alexandre de Moraes ele não poderia sair. Por quê? Porque ele é criminoso? Porque ele é perigoso? Não, porque ele gravou um vídeo há 4 anos atrás criticando o STF. Lembre-se, um vídeo. Peraí, um vídeo. Por causa de um vídeo, Daniel Silveira ficou 4 anos preso. A sua pena era de 8 anos, ele cumpriu metade da sua pena. Deixa eu te contar uma coisa. É o criminoso ou preso do Brasil, o prisioneiro que cumpriu o maior tempo de prisão relativa à sentença. Nem traficante, nem estuprador, nem pedófilo cumpre o que Daniel Silveira cumpriu, por causa de um vídeo. Mas tudo bem. Cara, ele recebeu o indulto, a graça do presidente, eles derrubaram a graça do presidente, e aí o que aconteceu? Lá atrás ele foi concedido a possibilidade de voltar para sua casa com tornozeleira eletrônica. Só que o Alexandre de Moraes inventou que ele tinha feito 30 infrações na tornozeleira dele, e daí o prendeu novamente. Então se você acha que Daniel Silveira está livre, não está. Tá aqui, ó. O ministro, contudo, impôs uma série de restrições, entre elas o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, proibição de sair da comarca sem autorização judicial, comparecimento semanal, isso não existe também, viu? Aqui, qualquer lugar do mundo é uma vez por mês, comparecimento semanal em juízo e, sobretudo, proibição de utilizar redes sociais. Espera aí. Depois de cumprir metade da pena dele, Daniel Silveira, que deveria estar indo agora já como é que fala? Quando a pessoa está solta, condicional, acho que é condicional, né? Ele não pode usar rede social, ele não pode sair da sua cidade, ele não pode sair à noite, ele não pode sair no final de semana, ele tem que comparecer toda semana, ele está preso. A situação que o Daniel Silveira está aqui é muito parecida com a situação que o Bolsonaro está. Ou seja, esse semiaberto continua sendo uma prisão. E qual que é a esperança do Alexandre de Moraes? Que o Daniel Silveira cometa um deslize, ou até mesmo que esse sistema fabrique um deslize para cima do Daniel Silveira, para que ele possa ser preso novamente. Ele até avisa isso aqui, ó. No despacho, Moraes advertiu que a execução de pena poderá regredir a regimes mais severos caso Silveira descumpra as condições. A execução de pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado a praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Registrou. Silveira foi condenada pela corte a 8 anos e 9 meses de prisão por crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foi aquele vídeo onde ele se demonstrou extremamente indignado com a ditadura do judiciário. Então, assim, eu fico feliz que ele possa dormir no seu colchão, na sua cama, mas ele continua preso. Daniel Silveira, agora, quer que eu te fale uma pergunta? O Daniel Silveira não vai poder trabalhar com essas condições. Se ele não vai poder trabalhar, como que ele vai sobreviver? Ele tem família, ele tem filho. Como que essa pessoa vai sobreviver se ele não pode nem sequer trabalhar? Porque, sinceramente, com tornozeleira, sem poder sair de casa, não pode sair final de semana, à noite, toda semana tem que se apresentar. O ódio continua, a vingança do Alexandre de Moraes continua.
Mas Daniel Silveira, pode saber, cara, a gente não vai te abandonar, nós não vamos te largar nessa hora. O que for preciso a gente fazer para te ajudar, a gente vai fazer. Eu acho que hoje no Brasil não tem ninguém que sofreu mais nas mãos do Alexandre de Moraes que você, por um tempo tão longo quanto o seu, e é por isso que eu te garanto que o Brasil não vai largar a sua mão. Meu trabalho é fácil. Muito bem, para você ligado na programação do Abordo Notícias, curtindo o nosso programa, onde você estiver, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tá aí, né, meus queridos? Tem uma cama de gato aí, né? Moraes libera Daniel Silveira ao regime aberto, mas impõe condições. Pois é, meus queridos. Proibição de usar as redes sociais e um tanto de coisa aí. Já era pra ele ter saído, ó. Olha de quando, hein? Aí vai sempre colocando barreiras. A barreira era a multa, que não tinha sido paga, que daí a multa é parte da pena. Aí pagou a multa. Gente, parece piadinha. Parece piadinha. Fizeram uma arrecadação no Brasil inteiro. Eu divulguei aqui no canal. Fizeram a arrecadação, pagaram a multa. Parece piadinha. Alexandre de Moraes, não, vocês pagaram a multa. Agora tem que pagar os juros da multa. Aí pagou os juros da multa. Depois pagou os juros da multa. Ele foi solicitado um exame de comportamento, né? Como ele é e tal, se ele poderia retornar aí às ruas. Olha só, meus queridos. E ele saiu um dia, 3 dias depois, ele foi pro hospital. Tava de tornozeleira, foi pro hospital. Não sei se não informou, demorou, não me lembro como é que era. Catapimba. Voltou pra cadeia. Lá na Itália, riram quando a Carla Zambelli disse: Alexandre de Moraes é a vítima. Alexandre de Moraes é o juiz, é o investigador. Eles riram agora na audiência da Carla Zambelli. Ficaram preocupadíssimos. É sério mesmo que está acontecendo isso no Brasil? É sério. É sério. Para você ligado no Abordo Notícias, mandar um abraço todo especial para Valdinete Mafra, ela mandou 15 no Pix aí, obrigado querida, agradecendo mais uma vez, muitíssimo obrigado, Deus abençoe sua vida, tá bem? Pessoal, você que tá ligado aqui comigo no Abordo Notícias, você sabe da minha correria aqui, da minha força diariamente aqui para manter esse canal no ar, não é fácil, tá bem? Você pode ver a gente aqui tranquilo, apresentando o programa, dando risada, brincando, mas só eu sei lá no fundo a grande luta que é para manter esse jornalismo independente no ar, para manter aqui o meu corre-corre no meu dia a dia. Então ajuda o meu programa, eu preciso muito de você, o Abordo Notícias precisa da sua ajuda nesses dias, né, em que não sei se é por conta dos assuntos, eu tô vendo também que os meus colegas também no YouTube não estão fazendo tantos views como outrora, né? Então, né, onde nós estamos aí de uma certa forma com o alcance reduzido, a gente também tem reduzido a quantidade de Pix, né? Bater meta, eu nem lembro quando foi que a gente bateu uma meta numa live. Então, o que eu peço encarecidamente para você? Ajude o Abordo Notícias, mantenha esse canal no ar. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Essa data é um pouco complicada, né? Final de mês, né? Na virada do mês já começa a melhorar. Tem gente que recebe uma vez por mês, né? Pega a grana aí na virada do mês, no final do mês. E começo do mês também tem pagamento e tal. Então você que pode ajudar o programa, ajude. Não estou falando para você mandar o seu pagamento para mim, entenda, né? Tem gente que manda R$2. Tem gente que manda 50 centavos, 22 centavos. Então o que eu peço para você encarecidamente é ajude. De qualquer maneira, o que você ajudar, você mantém o programa. Tá bem? Fábio, o YouTube não paga para você, não paga em dólar? Paga em dólar. Claro, obviamente, somos ricos, né?
E não dá para negar, é uma grana legal, dá para pagar as contas, mas vem uma vez por mês, não é? E no dia a dia é você que mantém o meu programa, tá bem? Então, o que acontece? Eu preciso muito da sua ajuda. É daqui que eu tiro o sustento da casa, é daqui que eu mantenho o canal, compra de equipamentos, a gente está sempre lutando para melhorar, para trazer para você sempre, né, uma programação que focado, né, as notícias aqui, fazer um programa focado na notícia que seja feita com muito carinho e acima de tudo com a verdade. É o que eu faço aqui todos os dias. Então, encarecidamente, tá bem? Eu peço para você, por favor, dá uma moral aí via Pix e ajude o nosso programa, beleza? 11 95 275 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer o programa, para você também ajudar o Abordo Notícias. 11 95 275 3898. Você dá uma moral, você ajuda demais aqui o nosso programa, beleza? 11 95 275 3898, beleza? 11 95 275 3898 para você ajudar aqui o nosso programa, tá bem? Pessoal aí, sobre a saúde de Jair Messias Bolsonaro, ele passou mal na noite dessa segunda-feira. O médico foi chamado, o médico dele, eu acho que o médico dele é de São Paulo, e ele foi até Brasília. Um médico, a reportagem diz um médico, passou, né, a noite, né, está durante a noite com ele, e também é o que a gente sabe até agora. O que o Bolsonaro tem? Soluços e vômitos. O que a família relatou é que o Bolsonaro nunca teve uma crise tão consistente, uma crise tão forte. O próprio Tarcísio, ao visitar o Bolsonaro durante a tarde dessa segunda-feira, relatou isso, que é triste ver o Bolsonaro soluçando o tempo todo enquanto está conversando, e depois, né, da visita do Tarcísio, a situação se agravou e a família até cogitava levar o Bolsonaro ao hospital. O médico descartou e um médico passou a noite com ele. E outra situação, meus queridos, a família está pedindo oração pelo Bolsonaro, tá? Então você que é de fé, balança, beleza? E ore pelo capitão, reze, apresente ele a Deus, envie bons pensamentos, envie aí, acima de tudo, né, meus queridos, o carinho com o Jair Messias Bolsonaro, importante isso, né? Tem um movimento no Brasil que eles estão pedindo para as pessoas gravarem vídeos para mandar para o capitão. Eu vou trazer esse movimento aqui para o canal logo. E você vai poder enviar um vídeo que eles vão apresentar para o Bolsonaro. Então faça isso, tá bem? Logo eu vou divulgar isso aqui no canal. Pessoal, colabore com o Abordo Notícias, dê essa força aqui para o nosso programa. 11 95 275 3898. Abençoe o Abordo, ajude o nosso canal, beleza? Você pode ajudar também se inscrevendo, ativando as notificações, jogando essa live, esse vídeo também aí nos grupos. Você fortalece demais aqui o Abordo. Onde você estiver com a gente, você dá uma moral gigantesca para o Abordo Notícias, beleza? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.